Bom, pessoal, dando a continuidade aqui no robô Fanuc, hoje vamos falar sobre TCP, Tool Center Point, ou ponto central da ferramenta do robô. Nós vamos criar, fazer a medição do TCP da ferramenta, que é a medida entre o ponto central do flange até a ponta da ferramenta. Então, o TCP nada mais é do que trazer esse ponto central que fica no flange aqui para a ponta da ferramenta na qual o robô vai trabalhar. Ok? O TCP, ou Tool Center Point, ou ponto central da ferramenta, ele é o ponto de trabalho da ferramenta do robô. Pode ser a ponta de uma garra, de uma tocha, de um robô de solda, ou qualquer ponto que o robô deve considerar como referência para seus movimentos. Um TCP corretamente calibrado, ele tem uma precisão, então o robô fica mais preciso e ele tem mais repetibilidade nos seus movimentos. Na programação fica mais repetitivo, você programa o ponto fica mais preciso, bem mais preciso quando você tem um TCP bem medido. Então, o que é um TCP? Um TCP nada mais é do que ele define a posição e a orientação da ferramenta em relação ao flange do robô. Quando o TCP está configurado corretamente, o robô consegue girar e movimenta os eixos, mantendo a ponta da ferramenta no mesmo local. Então, quando você calibra o TCP corretamente, quando você faz os movimentos giratórios, o eixo no qual você está girando como referência, ele mantém fixo, a ponta da ferramenta mantém fixa naquele eixo, correto? Então vamos na prática, fazer essa medição. Aqui, para acelerar o vídeo e não ficar um vídeo muito longo, o que eu fiz? Eu marquei criei um programa aqui e marquei os pontos em joint. O ideal é marcar os pontos em joint. Quanto mais você movimentar os eixos do robô, melhor fica. Você chegar TCP. TCP também, o ideal é você usar uma ferramenta pontiaguda e o ponto que você vai fazer o TCP seja pontiagudo também, para você chegar encostar, não precisa encostar a ponta da ferramenta no objeto pontiagudo. Você chegar bem próximo, centralizando ele no ponto de referência. Quando você terminar a medição, a bolinha aqui verde, que no real não acontece, mas aqui no simulador aparece, a bolinha vai ficar mais próxima do centro da ponta da ferramenta. Quanto mais próximo da ponta da ferramenta, mais preciso é o TCP. Ok? Então vamos lá. Então no caso aqui, vocês que tiver o programa aí, no robô ideal, você vai movimentando o robô em jante, vai movimentando até chegar na ponta da ferramenta, nas posições que eu indicar aqui, e fazer a marcação dos pontos. Não precisamente fazendo o programa, se quiser fazer parecido comigo aqui, é marcar os pontos para depois fazer o TCP ou fazer direto. Mas aqui, como é uma forma didática, eu resolvi fazer dessa maneira. Então vamos lá. Para você fazer o TCP da ferramenta, você vai em menu, Setup, Frames, Order to Frames. Aqui você vem em Detalhes, dá Enter e cria um nome para sua ferramenta. No caso aqui, eu vou dar o nome como ponteira número 1, dou Enter, e aqui você vai definir o método
o método para fazer a medição. Então aqui nós temos 6 tipos de método de calibração da ferramenta. O primeiro é o 3 pontos, 5 pontos mais XZ, 6 point ou 5 pontos XY, ou 3 pontos mais Z, ou 4 pontos, ou da forma direta, com as informações da ferramenta, né? Você inserindo as informações da ferramenta. Aqui nós vamos usar o 4 pontos, né? Então eu vou selecionar aqui os 4 pontos. Então aqui eu vou marcar 4 pontos, no final ele vai dar o erro, né? A medição aqui, o erro, a medida em milímetros, né? do erro da medição, né? Então vamos para o primeiro ponto, né? No caso aqui vou colocar próximo aqui para vocês verem a ponta da ferramenta chegando, né, no ponto de referência. No caso aqui eu vou lá selecionar o programa, que eu selecionei, eu marquei os pontos, né? Vou colocar em step, né, passo a passo, step, e vou ir até o ponto. Vou ao primeiro ponto. Isso, ó, o robô chegou. Eu marquei não muito bem marcado, mas consideravelmente bem marcado. Então ficou bem próximo do centro, mas não encostado. Ó. Entendeu? Vou lá em menu de novo. Vou em menu de novo, setup, frame. Vou no primeiro ponto e vou recordar ou gravar. Gravei o primeiro ponto. Para ficar mais visível, eu vou retornar no ponto de origem aqui. Vou dar um enter aqui, retorno no ponto de origem. E agora eu vou para o segundo ponto, que é esse aqui, na linha 4. Então, na linha 4 eu vou para esse ponto, que é o ponto, no caso ele vai ficar reto, né, aqui, também centralizado aqui com a ponta de referência. Volto em setup, frame, vou para o segundo ponto e vou recordar. Recordei o segundo ponto, vou no programa novamente, retorno para o ponto de origem, retornei para o ponto de origem, agora eu vou para o terceiro ponto. Vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto, mais ou menos assim. Ele não ficou mais ou menos bem centralizado. E vou novamente em setup, frames. Vou para o terceiro ponto e vou recordar. Recordei. Volto no programa novamente. No caso, vocês vão retornar. Vou retornar, depois fazer o movimento de novo, colocar o robô na mesma posição que eu coloquei aqui e recordar o ponto. Então, vou voltar. Retornei o robô e agora eu vou para o último ponto. Este último ponto, como vocês bem veem, aqui ó, é a referência da ferramenta. Ó, a ferramenta, o center point dessa ferramenta está no flange. A partir do momento que eu terminar o TCP, esse center point vai sair do flange e vai para a ponta da ferramenta. Então, a distância daqui até aqui. Então, aqui vai ser o center point. O center point atualmente aqui no flange e vai para a ponta da ferramenta. Observem quando eu marcar o último ponto. Então, vem em setup novamente, frame. Quarto ponto, vou recordar. Observem agora,
A bolinha verde vai vir para o ponto central da ferramenta. Recordei. Aí, ó, show de bola. Pare. Aí, ó. O center point agora da ferramenta é aqui, ó. O TCP foi feito. Isso aqui é a medição de erro, né? Então 0.4, mínimo de erro, máximo de erro. Ficou um TCP mais ou menos, né? Assim, não ficou ruim. Para fazer o teste, normalmente você testa os movimentos giratórios, né? Que é a parte de orientação da ferramenta, né? Normalmente o TCP da ferramenta ele funciona para fazer os pontos de aproximação, né? Da peça, né? Onde que você vai fazer a programação do robô. Normalmente você usa no ponto de aproximação da peça e na saída também. Na saída da peça você usa os pontos em tool, né? A movimentação em tool. Então vamos testando aqui, ó. Testar o movimento em X, ou seja, o X vai ficar fixo em relação ao center point, né? Então vai ficar fixo quem que vai girar, X e Z. Observe. Não, como eu estou em joint aqui, vou retornar, vou voltar lá. Anotar as coordenadas, colocar em tool. Vou subir um pouquinho para a gente ver melhor. Vou subir um pouquinho. Observa a ferramenta, os eixos, ó. Eixo X, Y e Z. Então, Z, X, movimento. Os movimentos. E o movimento giratório para testar se o TCP está bom ou não. Então, para você confirmar se o TCP está bom ou não, quando você movimentar o eixo em X, o X tem que ficar fixo. E quem que vai girar são os eixos X, Z e Y. Então vamos testar. Cliquei X. Ó, tá vendo? O Z, quem que tá? Vou aumentar a velocidade um pouco aqui. Ó, o eixo X fixo e o Y e Z movimentando. Ó, e o ponto e o center point fixo. Tá vendo? O TCP da ferramenta fixo. E o eixo rodando em relação ao centro. E o eixo X fixo. Agora eu vou testar o eixo Y. Tem que fazer a mesma coisa. Quem que gira é o X e Z. E o Y fixo. Ó. E agora vamos testar o Z. O Z tem que ficar fixo e quem vai girar o X e o Y. Show de bola! TCP da ferramenta feito com sucesso. Então, foi assim. Mais um vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre user frame, né? O plano de usuário, né? Criar uma coordenada de usuário no próximo vídeo. Então espero que vocês gostem do vídeo e aprendam com ele, né? Até o próximo vídeo.